Olá pessoal, tudo bem? Engenheiro Civil Rodrigo. Hoje eu vou apresentar para vocês a nossa planilha que vai calcular, dimensionar e detalhar sapatas retangulares e quadradas em concreto armado, ok? Então essa aqui é a interface da nossa planilha. Nós temos aqui toda a parte de entrada de dados e também essa planilha vai gerar um memorial de cálculo, tá? É uma coisa que nem todas as planilhas que vocês encontram hoje no YouTube vão conseguir trazer esse tipo de detalhe para vocês. Então nós temos aqui a parte de detalhamento de esforço, croquis, entrada de dados, entrada de esforços, tamanho da sapata, altura, a parte de cálculo geotécnico, tombamento, deslizamento, capacidade de suporte e o cálculo de armadura, juntamente com o resumo de aço, o peso total, o volume de concreto usado para você fazer essa sapata e também o detalhamento da armadura para você conseguir enviar a obra e levar a obra. Esse detalhamento aqui, esse memorial de cálculo para te auxiliar, tanto você quanto a sua equipe na execução. Justamente é isso, vem um croquis com a entrada dos esforços que você coloca, e ela já vai deixar detalhadamente aqui para auxiliar tanto na parte da hora de calcular, quanto na parte de verificação de esforço, ok? Essa planilha também vai considerar o efeito do nível de água na sua fundação, caso exista, ok? Então, sem mais delongas, já apresentei para vocês aqui o nosso resultado, mas eu quero apresentar para vocês também como a planilha funciona, utilizando aqui um exemplo de cálculo, ok? Então, muito importante, e aqui vou dar um zoom. Vamos dar um exemplo, calcular aqui uma sapata genérica para vocês entenderem como funciona, tá? É muito importante deixar claro que muitas planilhas que vocês encontram, essa aqui é uma planilha detalhada, muito mais detalhada que o que nós tínhamos anteriormente, disponível aqui no canal, que essa aqui você consegue entrar tanto os esforços horizontais nas duas direções da sapata, quanto o momento na cabeça da sua sapata, ok? Então vamos por partes e ao decorrer do caminho eu vou explicando para vocês aqui a utilidade de cada função e o que vocês precisam colocar em cada célula, ok? Então aqui é muito fácil, na parte do FCK é o concreto que você vai utilizar, geralmente para sapato se utiliza entre 20 e 25, como 30 MPa, ok? Vamos colocar 25 MPa. O aço geralmente 500, tá? Que é o nosso CA50. Lembrando, aqui a planilha, tudo que está nesta cor aqui um pouco bege, marrom, são os dados que vocês precisam colocar manualmente. O que não está são dados automáticos, ok? São cálculos automáticos. É, o peso do seu solo, ou seja, a densidade do seu solo, isso também é interessante porque a carga aqui de solo que está em cima da sapata também vai ser considerada no cálculo, tá? Então, geralmente para um solo silt argiloso vai ficar entre 18, 17, 20, ok? Vamos deixar aqui 18, tá? Tensão admissível, esse é um parâmetro muito importante para a planilha, que vai considerar a tensão admissível do seu solo. Como você pode encontrar? Você pode encontrar de acordo com o seu SPT, ok? Você pode fazer uma estimação com vários métodos que nós temos, tá? Como de Terzag e tal, mas uma aproximação que pode ser estimada é a tensão admissível como NSPT da sua camada que você vai suportar, a sua base da sua sapata, divididos por 5. Também vocês podem utilizar outros fatores, outros valores da literatura, inclusive deixei aqui duas tabelas para vocês terem como referência, tá? Para vocês terem uma base, tanto para areia quanto para argilas, e que vocês têm as tensões admissíveis. Lembrando, aqui está em quilograma-força, para converter para kPa, que para entrar na planilha é só multiplicar por 100. Então, se aqui está 1, seria 100 na planilha. Se aqui está 2, 200 na planilha, ok? Então, vamos supor que nós temos aqui uma areia pouco compacta, então fica entre 1 e 2, vamos considerar 1,5, multiplicamos por 100 e temos 150, ok? Então, é muito importante aqui esse fator aqui da tensão admissível. Próxima entrada de dados seriam os nossos valores de cálculo. Aqui, onde eu estou passando meu mouse, vocês conseguem ver o esboço, onde que está cada esforço. Então, Fy, momento em Y, Fx, momento em X, o NSD seria a força vertical, tá? A força de compressão. A e B seriam as dimensões da sapata, A e B minúsculo seriam as dimensões do nosso pilar, tá? Ou do nosso pedestal, como aqui como está desenhado. O nosso DF seria a profundidade do nosso pedestal, do nosso pilar, e o H minúsculo seria a altura da nossa sapata, ok? Porque muitas vezes, como podemos ter um solo muito ruim nas primeiras capas, esse DF vai ser menor ou maior, dependendo do nível que a gente está assentando a nossa sapata, ok? Então, dito isso, vamos supor que nós temos uma carga vertical no nosso solo de 300, no nosso pilar de 300. Então, aqui vamos colocar as cargas na cabeça do nosso pilar, ok? Uma carga horizontal
de 15 em X e de 20 em Y, tá? E os momentos aqui nós vamos considerar um 1.500 em X e 1.200 em Y, tá? Que são valores hipotéticos. Ah, Rodrigo, como que eu posso obter esses valores? Vocês podem obter de um modelo de cálculo, ou calculado à mão, ou calculado em algum software, como o F2, em que vocês vão colocar a sua estrutura e vai sair os esforços na base do seu pilar. Então, esses esforços vocês vão transladar aqui, tanto o esforço normal, cortante e momentos na sua sapata, ok? Inclusive, tem mais vídeos no nosso canal que eu ajudo e ensino a usar o F2 para obter esse tipo de esforço, ok? Próximo item. Sapata sob Enel, o que quer dizer isso? Se nosso sapato tem influência de nível de água. Se o nosso nível de água está abaixo da base da nossa sapata, coloca não. Se o nível de água vai estar, né? Porque quando vocês estão fazendo, vai bombear essa água, mas no nível de operação, se a água vai estar ali atuando, colocariam sim, porque esse valor vai ser importante para considerar ou não o nível de sobrepressão, ok? Vamos supor que aqui nós não temos água atuando no nosso sistema. O A e o B seriam as dimensões iniciais da nossa sapata. Recomendo vocês começarem por uma sapata quadrada de 1 por 1 e vocês aumentando conforme a necessidade, ok? Eu já vou explicar para vocês no decorrer. A e B, como disse, seriam a dimensão do nosso pilar, que vocês vêm desenhado. Vamos supor que nós temos um pilar 20 ou vamos deixar 15 por 30, como já estava no exemplo anterior. E o nosso DF, como falei para vocês, é o tanto que o nosso pilar está enterrado dentro do solo. Vamos colocar aqui 70 centímetros, ok? O nosso H, ele calcula automaticamente, ok? E ele vai verificando de acordo com a dimensão que você coloca, de acordo com a carga. Como disse, ele vai fazer o cálculo geotécnicos aqui do peso próprio da sapata, vai adicionar o peso nossa carga vertical originalmente do pilar, vai calcular os momentos transladados da base do pilar à base da sapata, as excentricidades, as inércias, e vai fazer verificações de tombamento, deslizamento e suporte. Como a gente vê, tombamento, nós estamos verdes, ou seja, maior que 1,5, que é o valor mínimo para tombamento. Deslizamento também nós estamos verdes, mas a capacidade de suporte não. Isso quer dizer o quê? Que nós precisamos aumentar a dimensão da sapata, porque nós temos uma tensão solicitada maior que a admissível, que é a 150 que a gente colocou aqui em cima, que a gente precisa colocar mais área, ok? Então vamos colocar aqui uma sapata de 1,5 por 1,5. Ainda não estamos a 88, mais um pouquinho, 1,70 por 1,70. E aqui sim que já entraríamos. Importante deixar claro que aqui eu deixei em aberto o que vocês precisam colocar. Por quê? Talvez vocês não tenham espaço para fazer uma sapata quadrada, e sim uma sapata retangular. Então vocês poderiam, por exemplo, colocar uma sapata de 1,5 por 2 e assim ter o espaço para vocês colocarem a sua sapata no caso de vocês. Então, para não ser uma sapata quadrada nem retangular, mas sim vocês moldarem de acordo com a sua necessidade e confirmar aqui na planilha se esse tamanho funcionaria para você, ok? Então vamos supor que nós vamos deixar uma sapata de 1,60 ou talvez um menor que mais quadrado, 1,40 por 2 metros, que já passaria, tá? O importante é esse valor ficar maior que 1, que quer dizer o quê? Que a nossa tensão solicitada é menor que a tensão admissível do nosso solo. Próxima etapa, cálculo da armadura. Então aqui a planilha vai calcular as tensões na base da sapata, um aço mínimo, aço máximo e vai calcular aqui um aço efetivo. E esse aço efetivo vem do quê? Depende do tipo de barra que você quer usar. Uma barra de 8, de 10, 12,5, 16 ou 20. Deixei as principais aqui para vocês escolherem. Então, se vocês querem utilizar uma barra de 10, no lado A vai ser uma barra de 10 a cada 11 centímetros. E no lado B, por exemplo, uma barra de 10 a cada 22. Ou uma barra de 12,5 a cada 33. Ok? Então, aqui vocês podem escolher o diâmetro da barra e com isso vai calcular o peso, o tamanho da barra, a quantidade, o espaçamento e um peso total para realizar essa sapata, ok? Também eu deixei mais uma linha aqui que seria o volume de concreto gasto para você executar essa sapata, ok? Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Se inscreve no canal e se você tiver qualquer dúvida ou uma sugestão de material, pode deixar nos comentários também. Fico por aqui, até a próxima. Valeu, falou!